Fala animais! Hoje é dia de começar os nossos vídeos com os easter eggs e referências de Demolidor Renascido. Mas antes de começar, os lembretes de sempre. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, já deixe o seu like e aperte no sininho para ser avisado quando tem vídeo novo. Bom, Demolidor Renascido já começa com 2 episódios e o comecinho do primeiro dá aquela sensação de que tudo continua igual mesmo, com os anos separando as duas séries Demolidor. A gente vê o Matt, a Karen e o Fogg indo no bar preferido deles, o bar da Josie, a gente vê a volta do mercenário e aí tudo começa a mudar. E é bom lembrar que vai ter bastante spoiler. Mesmo com tudo muito parecido com a série anterior, essa cena já introduz uma personagem nova na trama, que é a Kirsten McDuffie, uma advogada que a gente vê que vai se tornando importante e que surgiu nos quadrinhos em 2011. Nas HQs, ela foi namorada do Matt Murdock, na minha opinião, a melhor namorada dele, e também sócia como advogada. O sobrenome dela é uma homenagem ao quadrinista e produtor Dwayne McDuffie. Em poucos minutos de série, a gente já tem a primeira reviravolta, que é o mercenário matando o Fogg Nelson. A gente não precisa nem dizer o quanto o Fogg é importante para o Matt, mas o que interessa aqui é que temos a confirmação de que o Fogg vai estar na segunda temporada da série. Não sabemos como ainda, pode ser um flashback, mas já levantou suspeitas de que a morte dele pode ser falsa. E tem uma recorrência nos quadrinhos para dar embasamento a essa teoria. Lá em 2006, quando o Matt Murdock estava preso nos quadrinhos, quando a identidade dele como Demolidor ficou pública, o Fogg visitou ele na cadeia e foi atacado por outros prisioneiros que mataram ele a facadas. Um tempo depois a gente descobriu que era uma morte falsa. O Fogg tinha entrado no programa de proteção às testemunhas do FBI, embora tenha realmente sofrido o ataque, mas sobrevivido. Em 2014 aconteceu outra falsa morte. Na época o Fogg estava tratando de um câncer e com a ajuda do Hank Pym, o Demolidor forjou a morte do Fogg para ele poder ser tratado em paz, sem que nenhum inimigo do Demolidor atacasse a ele. Numa trama entre 2022 e 2023, aí sim, o Fogg morreu de verdade. Os capangas do Rei do Crime mataram ele, mas o Tentáculo trouxe um simulacro dele para espionar o Matt Murdock, descobrindo que o amigo estava morto e que a alma dele estava na dimensão infernal lá da besta fera do Tentáculo. O Demolidor foi para lá e salvou o Fogg, que voltou à vida. Já o mercenário, que está com um visual horroroso, é um cara que está acostumado a matar pessoas importantes para o Matt nos quadrinhos. Ele nunca matou o Fogg nas HQs, mas matou a Karen e a Elektra. E no fim da cena aqui a gente vê que o Matt tenta matar o mercenário, mas ele sobrevive. E aí temos um pulo de 1 ano, onde a gente descobre que o Matt aposentou a identidade de Demolidor e agora está numa nova firma de advocacia com a McDuffie. Algo parecido aconteceu em 2019, quando o Demolidor, que estava se recuperando de alguns ferimentos, não estava ainda conhecendo a própria força, não sabia os próprios limites e acabou batendo forte demais num bandido comum que um pouco depois morreu por causa dos ferimentos. O Demolidor passou pela tradicional crise de fé, aposentou a identidade de Demolidor dele, mas aos poucos foi voltando à ação e até mudou o modo como ele combatia o crime. Nesse pulo a gente também vê que, na ausência do Wilson Fisk, a Vanessa, a esposa dele, assumiu o comando do Império do Crime dele e saiu melhor que ele. E isso é interessante porque a Vanessa desse universo é uma mulher de muito mais poder, muito mais atitude do que a dos quadrinhos. E a Vanessa nos quadrinhos passou décadas como a pessoa sempre em perigo, sempre doente, que não concordava com os crimes cometidos pelo marido, até que em 2002 isso mudou e ela foi ficando uma mafiosa também, chegou a matar o próprio filho, se virar contra o marido e enfrentar o Demolidor. A série introduz uma nova personagem, a Bibi Urich, que é a sobrinha do Ben Urich, também repórter, só que na internet, e é uma personagem que não existe nos quadrinhos, mas é interessante notar que o Ben tem um sobrinho nos quadrinhos, que é o Phil Urich, que já foi Duende Verde, Duende Macabro e um monte de identidade com Duende no nome. Wilson Fisk se torna prefeito bem rápido na série, eu achei que eles iam demorar para desenvolver isso, e logo que ele assume a gente vê que ele não gosta de vigilante, que não é nenhuma surpresa, e ele quer proibir a ação deles em Nova York, e ele dá uma declaração cheia de alusões ao Demolidor, ao Justiceiro e o Homem-Aranha. Embora o acordo da Marvel com a Sony não permita que o Aranha
apareça em séries, é interessante notar que o Rei surgiu como inimigo do Homem-Aranha lá em 1967 nos quadrinhos. E toda essa trama do Fisk como prefeito aconteceu nos quadrinhos a partir de 2018. E nos quadrinhos ele realmente proibiu a ação dos vigilantes e super-heróis. Um problema que vem afetando eles até hoje. Temos aqui um ator não muito conhecido, mas que chamou a atenção por ser o filho de um ator famoso por interpretar o mafioso. O Michael Gandolfini é filho do finado James Gandolfini, o Tony Soprano da família Soprano. E aqui ele interpreta um personagem chamado Daniel Blake, que aparentemente não existe nos quadrinhos. Eu digo aparentemente porque tem um personagem de nome parecido, mas é quase impossível que seja ele, então eu vou falar rapidinho. Teve um Dan Blake num quadrinho da Marvel em 1961 que era um marciano se passando por um astronauta humano para sabotar uma nave terráquea que estava a caminho de Marte. É bem impossível que isso aconteça aqui, né? O Matt começa a namorar uma personagem chamada Heather Glynn, que é uma psicóloga. E ela existe nos quadrinhos, onde tem uma história bem complicada com o Matt. Nos HQs ela não é psicóloga, ela é de uma família ricaça, industrial. E ela surgiu em 1975, mantendo um relacionamento cheio de altos e baixos por uns 10 anos com o Matt. Era separa daqui, reconcilia dali, quase casaram e acaba que ela cai numa depressão profunda, se entrega ao alcoolismo e acaba tirando a própria vida por se sentir abandonada pelo Matt. E ela estava mesmo abandonada, esse é só um dos exemplos como o Matt é um péssimo namorado nos quadrinhos. Outro personagem dos quadrinhos é o promotor Hotberg, que não tem uma participação tão grande, ele surgiu em 2015, o nome completo dele é Ben Hotberg, e ele trabalhou com o Matt quando ele fez parte da promotoria de Nova York. O segundo episódio vem o começo de uma trama que foi bem importante nos quadrinhos, que é o julgamento do Hector Ayala, o Tigre Branco, que foi preso acusado de assassinar um policial. A gente vai falar mais do julgamento nos próximos episódios com certeza, mas o que importa é que o Tigre Branco é um personagem da Marvel criado em 1975, o primeiro herói hispânico da Marvel, e ele tem velocidade, agilidade e força ampliados por causa de um amuleto místico. Essa história dele com o Demolidor no julgamento é bem parecida com a dos quadrinhos, onde ele também foi acusado de matar um policial, mas em umas circunstâncias um pouco diferentes. Para finalizar, a gente vê um dos policiais corruptos envolvido nessa acusação do Tigre Branco usando uma tatuagem do símbolo do Justiceiro. E aí a gente vem para o mundo real. Isso porque no mundo real já aconteceram vários casos dentro e fora dos Estados Unidos de policiais, militares, milicianos, pessoal de movimentos supremacistas da extrema-direita usarem o símbolo do Justiceiro com orgulho. E é sempre bom lembrar que o Justiceiro é um personagem muito problemático, a gente tem até um podcast sobre ele, e ele foi criado para ser um vilão. Até que nos anos 80, época de Rambo e afins, a violência estava em voga e o Justiceiro acabou ficando popular bastante para ter títulos próprios, que não vou mentir, tem boas histórias, mas o Justiceiro, ele no máximo, ele é um anti-herói psicopata. E isso, quando é bem usado nos quadrinhos, deixa tudo claro. E foi o que o Matthew Rosenberg fez em 2019, abordando justamente policiais usando o símbolo dele, e ele mostra o personagem não concordando com isso. Ele fala que o Justiceiro e policiais não podem ser iguais, porque o Justiceiro está fora da lei e os policiais juraram cumprir a lei. Ele até sugere que um modelo a ser seguido para eles é o Capitão América, não ele, e que se ele pegar eles agindo como ele vai atrás deles também. Essa foi a coisa bem corajosa a se fazer na série. Eu quero ver como isso vai se desdobrar, porque é algo que o Nerdola fica malucaço, e até os Nerdolas profissionais. Procure na internet o roteirista Chuck Dixon reclamando disso como um maluco, para ficar decepcionado em ver alguém que escrevia tão bem e falar tanta merda. O Demolidor Renascido começou muito bem, tá sendo fiel ao ritmo, ao desenvolvimento dos personagens da série original. Eu acho que a única coisa que me incomodou, mas bastante mesmo, foi na luta com o mercenário, não só o uniforme dele, que é bem ridículo, mas o CGI do Demolidor, a movimentação horrorosa, em cenas que nem precisava ter esse CGI. Eles quiseram deixar mais exagerada a movimentação dele, mais super-herói, nem precisava disso e ficou muito, mas muito feio. Mas fora isso, tá um desenvolvimento bem legal, os novos personagens estão funcionando muito bem, um elenco bom para quem ficou decepcionado da participação do Fogg e da Karen serem pequenas.
Eu até entendo quem ficou, mas eu acho que do jeito que a história está progredindo, não é um problema, ainda mais agora que sabemos que eles voltam na segunda temporada. Lembrando que esse vídeo e tudo que a gente produz aqui no podcast e no site é graças aos nossos apoiadores no Catarse. Então visite a nossa campanha no catarse.me/falaanimal, onde você pode apoiar a partir de R$10 e dependendo da faixa que você escolher, você pode participar de sorteios, grupo no WhatsApp, sugerir temas e muito mais. Tem também aqui na descrição do vídeo o nosso link da Amazon, nosso link de grupo de ofertas, então por favor ajude a gente se você puder, é claro. Lembrando que estaremos aqui episódio a episódio, semana a semana, falando de Demolidor Renascido. Então lembrando de novo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.